Quero falar para você agora sobre o crédito para incorporação. Existem muitos engenheiros, arquitetos e empreendedores da construção civil que desejam começar a fazer condomínios, fazer loteamentos, fazer prédios e obviamente têm boas ideias. Por isso nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a incorporação imobiliária, como você pode estar viabilizando ela. E eu já te antecipo, isso não é jogo para criança, isso é jogo para gente grande, mas você já precisa ter uma ideia e é importante você entender aí, até para que você possa saber quais são os seus próximos passos. Então, primeiro ponto aí bastante importante. Para você fazer uma incorporação, não basta você ter uma ideia, não basta apenas você pensar, tem um bonito terreno na frente aqui do meu empresarial, se eu tivesse dinheiro para fazer um projeto, construir um prédio e vender essas torres, eu teria um VGV de 100 milhões. Isso é estupidez, isso se chama sonho. Incorporação, crédito para incorporação não se trata de sonho. Se trata de você pôr em prática, você começar e depois você solicitar crédito para viabilizar. Então, diferente da construção unifamiliar, onde você tem o crédito para comprar o terreno, fazer o projeto, antecipar para começar a obra, na incorporação isso não existe. Na incorporação se chama, você começa e a gente faz. Você começa e a gente termina. Você começa e, obviamente, fundings vão estar entrando ali com você, mas você começa, não é jogo de criança. Então, primeira coisa importante, você tem que ter uma SPE constituída, Sociedade de Propósito Específico. Dentro dessa SPE, você vai ter o quê? A figura do terrenista, aquele cara que vai estar trazendo o terreno, você vai ter a figura ali do construtor, você vai ter o incorporador como o dono do time, que organiza isso tudo, e você vai estar viabilizando ali juntamente com investidores. Então, é muito comum dentro de uma incorporação imobiliária, além de ter a SPE, a Sociedade de Propósito Específico, você tem o que a gente chama de SCP. E nessa SCP, ela tem a figura de sócios ocultos naquela operação, trazendo dinheiro para a incorporação, para a SPE, através do que a gente chama de cotas imobiliárias. Então, as cotas imobiliárias é a forma que a gente tem de viabilizar dinheiro através de pessoas físicas para incorporadores começarem e startarem todo e qualquer empreendimento. Então, o que é a cota imobiliária? É o pré-lançamento. Quando o incorporador ele já tem uma ideia, ele já tem um terreno, ele já tem um SPE, ele já tem um SCP, ele pode apresentar isso ao mercado, ele pode apresentar isso a investidores e vender frações daquilo ali, cotas imobiliárias. Aquele dinheiro é investido pelo investidor através da sua pessoa física, ele realmente faz um PIX, faz uma transferência para a SCP. Ali ele não tem nenhuma responsabilidade civil nem criminal e ele vai ter uma rentabilidade de, 20, 22, 23, 25% ao ano, depende do que o incorporador disser e pré-estabelecer em contrato, sem risco algum. Beleza? E, obviamente, ele também pode estabelecer se ele quer remunerar o investidor em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele escolhe. Beleza? Então, a figura da SPE é muito importante, juntamente com seus investidores, dentro da SCP, para poder o quê? Dar esse start inicial, você fazer os projetos, tirar as licenças, tirar o que a gente chama de RI, Registro de Incorporação, e também iniciar a sua obra. O crédito para incorporação de prédios, você precisa ter pelo menos 50% já desenvolvido, 50% do prédio já construído. E aí você consegue solicitar o crédito com a gente para incorporação de prédios, beleza? Quando a gente fala do GERIC, né, esse instrumento aí da Caixa, o qual a gente também ajuda vocês construtores parceiros a gericarem sua construtora, o instrumento da Caixa, o apoio à produção, o GERIC, vai requerer de você pelo menos 30% de construção. E a Caixa financia o restante ali, os 70%. Bem importante, o LTV, né, daquela operação, uma operação de incorporação imobiliária, para ser boa, para ser decente, para que as pessoas de fato queiram colocar dinheiro, tem que ter um LTV de pelo menos 60%. O que é que isso significa? Se o VGV, se você quer vender aqueles imóveis, o valor final de venda é 10 milhões, o custo de construção tem que ser no máximo de 6. Se for acima disso, é ruim, aquela incorporação ninguém vai querer botar dinheiro nela. Você está com o negócio comprometido, você não tem margem para trabalhar. Beleza? Um outro ponto é a incorporação de loteamentos e condomínios. É a mesma lógica, sendo que a gente consegue financiar até 70%. Então você vai ter ali, mesma coisa, projeto, registra, deixa tudo direitinho, você vai iniciar 30% da sua incorporação e depois a gente entra com os outros 70%.
Um outro ponto bem importante, se você tem uma carteira de recebíveis, se você tem clientes, se você tem lotes, se você tem unidades disponíveis, a gente consegue levantar esse valor a tempo presente, é o que a gente chama aí de giro de estoque, né? Ou até mesmo uma forma de estar levantando o crédito a tempo presente para que você invista na sua própria incorporação. Então é muito comum aí incorporadores levantarem crédito com a gente, o cara já tem um loteamento, levantou parte do crédito, parte dos recebíveis daquele loteamento para fazer sua próxima etapa, para construírem no seu próprio loteamento casas, para construir no seu próprio loteamento outras unidades lá geminadas, vender, alugar, fazer o que ele quiser. Então existem essas possibilidades, não vou entrar aí de maneira profunda nesse conteúdo, estou falando de maneira superficial porque é algo muito mais específico, você já pode notar, mas que a gente também traz esse apoio para você que deseja ser parceiro do Minha Casa Financiada, e aí você já entende e consegue fazer isso tudo lá com o nosso funding do MCF Bank, beleza? Próximo vídeo eu quero falar sobre reformas condominiais. Não sei se você sabia, mas também pode ser feito de maneira 100% financiada e também é uma possibilidade de você levantar dinheiro de maneira rápida, de maneira objetiva, de maneira a ganhar espaço no mercado. Com certeza, se você está aqui, atua na construção civil, você não sabia sobre essa possibilidade de crédito do MCF Bank e eu quero que você conheça no nosso próximo vídeo. Valeu!